Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra muito poderosa e responder um questionamento de uma inscrita aqui do canal. Ela perguntou assim: irmã Raquel, o coto umbilical do meu bebê, o que eu faço? Parece que ela tem 2 filhos, e ela foi orientada por algumas pessoas, a guardar o coto umbilical. Ela guardou e agora ela já não sabe o que fazer com esse coto umbilical. Então, no final aqui do compartilhamento da palavra, eu quero responder essa inscrita, E eu tô abrindo aqui a Bíblia Sagrada, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, vamos lá. Aqui em Mateus, no capítulo de número 5, vai dizer assim: E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui nesse texto nós vemos um sermão muito conhecido, que é o sermão do monte, ou o sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças. Aqui, Jesus está aqui basicamente iniciando o seu ministério. Após o período de deserto, capítulo 4, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E logo após esse período de deserto, durante 40 dias, ele vai subir ao monte. E o que me chama a atenção nesse texto é que, primeiramente, Jesus vendo a multidão, ou seja, ele nos vê. Servimos a um Deus que nos vê e que nos conhece. A Bíblia vai dizer que quando Samuel vai lá para escolher o futuro rei de Israel, a Bíblia vai dizer que o profeta lá, Samuel, quase que vai se enganar porque ele olhou a aparência. O Deus que nós servimos não olha a aparência, amada igreja. Deus, ele te vê, ele te contempla. O Deus que nós servimos, ele é o Deus da coletividade, mas também é o Deus da individualidade. Vendo Jesus as multidões, ele nos vê. Ele te vê, mulher, dentro da sua casa. Ele te vê, ele te contempla. O salmista vai dizer, salmista Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Nós, seres humanos, temos a capacidade de ver somente por fora, mas o Deus que nós servimos, ele nos vê dentro, ele sonda como é que está a tua alma, como que está o teu espírito. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus, ele te vê, ele te contempla. Aquela mulher, a viúva de Naim, Jesus já chegar na porta da cidade, ele vai se compadecer e olhando para ela, ele se compadeceu intimamente daquela mulher e vai dizer: mulher, não chores, porque ele viu o estado daquela mulher. Deus vai aparecer para Moisés em Êxodo capítulo 3, ele vai dizer: eu tenho visto e eu tenho ouvido a aflição do meu povo, e eu desci para livrá-los. Os olhos do Senhor, amada igreja, são como chamas de fogo. O texto sagrado vai dizer: vendo Jesus as multidões, aqui ele estava vendo a coletividade. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que ele contempla a tua individualidade dentro da tua casa, dentro do teu lar, você lavando aquela roupa, fazendo a tua comida, varrendo lá o quintal da tua casa. Deus, ele te vê. E ele não nos vê como o homem vê, o ser humano nos vê. Nós somos tendenciosos a olhar as coisas pela aparência. Deus não. E ele diz: subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos. Aqui tem 2 classes de pessoas, da multidão e dos discípulos. A multidão
representa aquela classe de pessoas, são duas classes distintas. A multidão representa aquela classe de pessoas que está apenas interessada em suprir as suas necessidades e após satisfeitas suas necessidades, ela levanta e vai embora. Uma grande prova disso é que Jesus, uma certa feita, estava pregando e o discurso dele era um discurso duro, era um discurso rígido e muitos saíram. E Jesus ele vai falar para os discípulos: e vocês não vão embora? E ali Pedro vai falar: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? A multidão, muitas das vezes, ela está interessada no pão, no peixe, naquilo que é fácil, naquilo que é transitório. Se aqui não houve a satisfação das minhas necessidades, eu levanto e vou embora. E uma outra classe aqui que nós observamos é a classe dos discípulos. Os discípulos é uma outra classe totalmente diferente da multidão. Quem são os discípulos? Os discípulos representam aquelas pessoas que estão mais próximas. Certos níveis de revelação, Deus vai falar abertamente para a multidão, e outros níveis de revelação, de intimidade, Ele só vai revelar para os discípulos. Os discípulos envolvem negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Para ser discípulo envolve renúncia, para ser discípulo envolve comprometimento, para ser discípulo envolve relacionamento, para ser discípulo aí já é outra coisa, amada igreja. Qual é a classe que você está? Da multidão ou dos discípulos? Coloca aqui embaixo que eu quero ler. E ele fala, né? E passou a ensiná-los. A base do ministério de Jesus não era somente, irmãs, fazer milagres. A base do ministério de Jesus não era somente fazer milagres. Porque milagres até os profetas do Antigo Testamento fizeram. Dar vida aos mortos, dar vista aos cegos, fazer morto ressuscitar, irmãs. Esses sinais, esses milagres, até os profetas do Antigo Testamento fizeram. A base do ministério de Jesus, visto aqui no texto, era o ensino. Porque através do ensino você muda a mente da pessoa e o coração da pessoa. Jesus ele não veio somente para fazer milagres, ele fazia milagres para aliviar as dores das pessoas, mas a base do ministério dele era o ensino. Irmãs, se tem algo que é muito difícil na nossa vida é uma mudança de mente. O apóstolo Paulo ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãs, uma coisa extremamente difícil é a mudança de mentalidade. Uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de escravos, uma mentalidade de crenças de não merecimento, uma mentalidade de autossabotagem. Tem isso, irmã Raquel, tem isso. E nós só conseguiremos mudar a nossa vida através do conhecimento e do ensino, primeiramente da palavra, irmãs. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja? Tem gente que acha que vai transformar a vida somente frequentando a igreja. Pode sim, mas se não meditar na palavra e não buscar conhecimento... Quer ver, irmãs, uma área que traz muitos problemas se você não tem conhecimento é a área conjugal, irmãs. A área conjugal. Saber como que funciona o sistema do homem e como que funciona a mente, o sistema da mulher. Irmãs, os casamentos melhoram muito. Irmã Raquel tem que aprender, irmãs. Aí você vê a pessoa não dando certo. Casa uma vez, casa a segunda vez, casa a terceira vez, casa a quarta vez. Não consegue se estabelecer em relacionamentos. Para isso, irmãs, existem os casados para sempre,
determinadas conferências, né, estudos para ensinar, irmãs, porque muitas das vezes o homem não sabe tratar e lidar com as mulheres e as mulheres também como que funcionam os homens. Muitas das vezes ocorre também inversões de papéis. Cada um tem o seu papel, irmãs. Então isso pode trazer muitos problemas, amada igreja. E para isso é necessário sentar e aprender. Tem pessoas que querem ensinar, mas não querem sentar para aprender, amada igreja. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Como? Existe um tempo, existe um período de sentar e aprender. Como ser um obreiro melhor, uma serva melhor, como ser um marido melhor, uma esposa melhor, saber como é que funciona a mulher, como é que funciona, né, a mente masculina, porque são totalmente diferentes, amada igreja. Como o marido deve tratar a mulher, tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja, tem. Que às vezes a pessoa vem do mundo, vem cheia de bagagem do Egito, esquemas do mundo, trapaça, mentira, cheio de carrapichos. Irmãs, isso dá trabalho. Dá trabalho, irmã Raquel, dá trabalho. Então, Jesus ele vai basear o seu ministério em uma vida de ensino. Olha como é que isso é algo tão sério, irmãs. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer, porque tudo parte daqui, né? Tudo parte daqui, né? E algo assim que é tão sério que Moisés era o libertador de um povo, e Jesus é o libertador da humanidade. Você vê que isso é tão sério que é uma questão de mente que Moisés vai enviar lá os espias para observarem a terra prometida. E lá, irmãs, vai ocorrer um fenômeno que vão voltar com relatório e eles vão dizer, né, os 10, éramos como os nossos próprios olhos, como gafanhotos. E somente 2 tinham um relatório positivo. Então, irmãs, a coisa mais difícil é a mudança de mente. Mas, Raquel, já que você está falando nesse assunto, como é que eu posso mudar minha mente? Você pode mudar sua mente, primeiramente, através da oração e da leitura da palavra, mas pegar firme na leitura da palavra. Depois, ler bons livros, porque é como um sistema de computador, você precisa mudar o hardware. Irmã Raquel, é o hardware. O hardware precisa reconfigurar. Reconfigurar. É de suma importância, amada igreja. É mudar, através principalmente de leituras, porque aquilo vai entrando, né? Você lê a palavra de Deus em voz alta. Então, a base do ministério de Jesus era o ensino. E ele vai falar, bem-aventurados humildes de espírito. Irmãs, na minha singela e humilde opinião, agora sou eu que estou falando, ninguém é humilde, irmãs. Porque quem falar que é humilde já está sendo soberbo. Na minha visão, só existe um que é humilde, que é aquele que se autodeclara e denomina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma predisposição a ser soberbos, prepotentes, gananciosos, altivos, sentir invejas, querer achar que é mais ou melhor do que os outros. Nosso padrão e referencial de humildade é Ele. E Ele vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o texto sagrado vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você está chorando? Esse momento é um momento de choro. Bem-aventurado, felizes os que choram. Está chorando? Tem até um louvor, né? Está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, Ele sabe de tudo,
que você está passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Então, bem-aventurados que choram. Está chorando? Eu não sei o motivo das suas lágrimas, mas o fato é que o Espírito Santo Consolador já está te consolando neste momento. Irmã Raquel, desse jeito. Um dos atributos do Espírito Santo é que ele é o nosso consolador. E ele consola os corações. Ele consola as almas. O Espírito Santo, que está aqui, que também está aí. E o texto sagrado vai dizer, depois você lê lá em João, que diz, né? Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo, Consolador, eu vos enviarei. E ele vos guiará todo o caminho da verdade. Então, tem consolo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Se você está chorando, Deus já está enxugando dos teus olhos todas essas lágrimas. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, Confortador, está te consolando e te confortando. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Então, irmãs, eu quero falar aqui. Teve uma inscrita aqui do canal que ela disse que ela guardou, né, o coto umbilical dos seus filhos, né? Se não me engano, acho que eram 2 filhos. E ela recebeu, irmãs, várias instruções lá de pessoas. Eu creio que essas pessoas não são cristãs, né? Ou se são cristãs, aí eu não sei, ela não dá maiores informações. E as pessoas orientaram a ela que ela deveria de guardar aquele coto umbilical dos seus bebês, né? E algumas pessoas sugeriram ela que ela enterrasse enfim, perto de uma roseira, para que tivesse um futuro próspero e abençoado. As pessoas recomendaram ela para ela não jogar fora. Enfim, deram algumas orientações e ela me pediu a minha opinião. Como ela pediu a minha opinião, estou dando aqui a minha opinião, irmã. Segundo a Bíblia Sagrada, eu não encontrei nenhum texto que fala a respeito disso. O único texto, a única referência que eu encontrei acerca de coto umbilical está aqui em Ezequiel, no capítulo de número 16, no versículo 4, que diz assim: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para se limpar, nem esfregado com sal, nem envolta em faixas. Esse texto aqui, ele vem falando sobre o cuidado de Deus para com Jerusalém, que ele pegou Jerusalém, cuidou de Jerusalém, limpou Jerusalém, e o cordão não foi cortado, como diz aqui. Simbologicamente, irmãs, esse corte, né, do coto umbilical é algo que é muito importante, que é a separação. E cada um a sua vida, a sua trajetória aqui na terra dos viventes. Mas eu não vejo o porquê de guardar esse coto umbilical. Eu sugiro que a irmã busque em Deus. Se a irmã tiver que enterrar, né? Eu creio que seja a forma mais sensata, porque nós somos o barro e voltaremos para a terra. Amém, irmãs? Nós somos o barro e o ciclo natural da vida é nós voltarmos para a terra. Eu não vejo problema nenhum ou enterrar, e o grande perigo de jogar fora é sem saber para onde vai, você não tem ali um controle. Mas existe também todo um lado místico de crendices, de simpatias
com relação ao culto umbilical, o que não é, amada igreja, a nossa realidade. Nós não cremos em simpatias, ocultismo, nessa questão de colocar, plantar perto de uma roseira para dar sorte, ou sei lá mais o que, irmãs. Nós não cremos nisso para dar sorte. A justificativa, que nós somos um povo muito místico, e eu também me incluo nisso. A grande chave aí é abrir margens para simpatias, coisas que não têm fundamento bíblico e que podem até anular a graça de Deus, a presença de Deus, o sangue de Jesus na nossa vida. Então, agora, Raquel, eu creio em sorte. Raquel, você crê em sorte? Eu creio. Eu creio uma mudança de sorte, que quem muda a nossa sorte é Deus. É tanto que no Salmo 126, a Bíblia vai dizer, restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. Aqui, ó, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Salmo 126. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Eu creio sim que Deus muda a nossa sorte. Muda, irmã Raquel, muda a nossa sorte no sentido de plano, no sentido de mentalidade, no sentido de mudança de ciclo de vida. Tem isso, irmã Raquel? Tem. A Bíblia vai dizer também que Jó, uma outra referência bíblica, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então aí nós vemos também uma outra situação em que há mudança de sorte. Eu creio sim, mas que Deus, ele muda a nossa sorte, ele muda o nosso estado de vida, né? Ele nos pega de um patamar e nos transporta para outro patamar. E isso, muitas das vezes, não é de uma hora para outra, porque existe um processo de preparação. Deus, inclusive, ele nos prepara. Agora, fazer um ritual, fazer algo para obter essa sorte, isso aí já é simpatias, abre margens para ocultismo e outras coisas. E, consequentemente, nós, como cristãos que cremos em Jesus Cristo, cremos em Deus, cremos na Bíblia Sagrada, cremos no sacrifício de Jesus na cruz, que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, cremos na palavra de Deus. Se ficarmos fazendo certas situações para atrair a sorte, ou bem dizer, estamos anulando tudo isso. A graça de Deus sobre a nossa vida. Então, irmã, dê um destino, ou enterra, ou ora ao Senhor, pede a Deus maiores esclarecimentos, né? E assim, eu falei de enterrar no sentido de que é o pó, né? A terra que é maravilhosa, que tudo que você planta ali, ela dá, a terra ela é viva, né? A terra ela é viva, no sentido de respeitar o transcurso natural. Agora, sobre o futuro, a vida dos seus filhos, permaneça orando por eles. Eu até te indico aqui o Salmos 112, eu quero encerrar essa palavra com o Salmo 112, e você que é mãe que está aí do outro lado, você pode orar para os seus filhos no Salmo 112. Amém? Foram apenas algumas sugestões, eu encerro esse vídeo com o Salmo 112, que você pode sim ler e pensando nos seus filhos. Salmo 112 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. De todo homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido o desejo de seus adversários, o seu desejo,
Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Me atendo aqui, né, ao versículo 1, 2 e o 3 e o 4. Amém? Deus abençoe. Paz.